sobre a Etiópia, ou a Nigéria, ou o Quênia, nós não temos problemas de diferentes etnias, não. Nós não temos problemas de diferentes idiomas, também não. E não temos grandes diferenças culturais. Temos diferenças pontuais, mas não diferenças gigantescas que nos dividam tão fortemente no âmbito cultural. Embora com um país com essas dimensões e com múltiplas diferenças, inclusive de biomas, no meio desta área toda. Bom, como é que nós financiamos este país dentro das suas análises de receitas públicas? Para compreender isso, é importante a gente fazer uma primeira divisão, que as receitas públicas, elas têm fortemente três bases tributárias: ou a renda, ou o consumo, ou a propriedade. No Brasil, os três níveis federativos, União, intermediário, que são os estados, e a base, que são os municípios, além do Distrito Federal, que tem status de estado aqui, os três níveis têm competências tributárias arrecadatórias próprias, não vivem apenas de receitas transferidas entre entes governamentais, têm competência tributária própria. Então, a tributação da renda, ela é concentrada na União, no ente maior. Qual é a lógica? Que a renda migra mais facilmente dentro do território. Portanto, a renda tem incidência nacional e é uma arrecadação que fica na União. Parte desta arrecadação é redistribuída entre estados e municípios, da arrecadação da renda. Na arrecadação do consumo, nós temos três níveis federados arrecadando sobre o consumo. Uma parte do consumo está na União, normalmente sobre propriedade, sobre produtos industrializados, e uma parte sobre faturamento, receita bruta. Nos estados é a parte mais forte, que é a tributação do consumo em si. Um sistema não é idêntico, mas que vagamente lembra o VAT, o IVA norte-europeu, não é a mesma coisa. E no âmbito dos municípios, a tributação dos serviços. Nós temos, portanto, 26 estados e o Distrito Federal tributando consumo de mercadorias e os 5.500 municípios tributando os serviços. Na propriedade, a tributação da propriedade, ela é dividida em três níveis. No âmbito estadual, no âmbito municipal, tem a tributação da propriedade urbana, territorial e predial urbana, chamado IPTU. Ok? No âmbito estadual, tem a propriedade sobre veículos automotores. E no âmbito federal, existe a tributação sobre a propriedade territorial, ou seja, áreas rurais, posto territorial rural. Desse jeito, a tributação da propriedade é dividida nos três entes federados, a tributação da renda é concentrada na União, embora seja repartida com estados e municípios, e a tributação do consumo tem diferentes níveis da federação. Qual é a importância disto em comparação com as despesas de cada ente? Nas despesas de cada ente, o que se tem é fortemente na União os sistemas, os serviços de justiça, o serviço de Forças Armadas e toda a questão previdenciária dos servidores públicos. Este é o forte do gasto. No âmbito dos estados, como o Onofre gosta sempre de destacar,
segurança pública e uma boa parte do ensino e boa parte da saúde. E no âmbito municipal, fortemente saúde e ensino. Então, essa é o panorama geral, bem simplificado, do sistema brasileiro. Quero dizer ainda mais um ou outro ponto. Este sistema tem funcionado bem há muito tempo. Ele foi criado, foi desenhado isso em meados da década de 60 do ano passado. Nós tivemos uma grande reforma, uma nova Constituição no ano de 1988, mas o sistema tributário se manteve aproximadamente o mesmo desde a década de 60. Ora, esse desenho foi fortemente alterado por uma emenda constitucional do ano passado, que fez uma modificação em toda a tributação do consumo no Brasil, estabelecendo, criando um verdadeiro IVA, mas um IVA dual. O que quer dizer isso? Um IVA que é cobrado uma parte pela União e uma parte pelos estados em conjunto com os municípios, unificando tributação do consumo de bens e serviços. Então, isso vai ser implantado ao longo dos próximos 3 ou 4 anos e vamos testar esse modelo de uma maneira paulatina, mas foi uma alteração muito grande. No âmbito federativo, a grande alteração é que a tributação do consumo, que até hoje, mais um pouco no ano que vem e no seguinte, ela é serviços nos municípios e mercadorias nos estados e outros na União. Ao transformar tudo isso num IVA dual, nós teremos uma parte da tributação da União e uma parte será gerida conjuntamente entre estados e municípios numa coisa chamada comitê gestor. Se isso vai funcionar, eu não tenho a menor ideia, mas foi isso que foi aprovado no Congresso numa emenda constitucional. Qual a característica? Inegável que nós mudamos o perfil do federalismo. Se o federalismo, nesse aspecto, federalismo das receitas, é um federalismo isolado, onde cada ente federado cobrava a sua parte, a partir de agora, Beatriz, será uma coisa diferente, porque todos os estados e todos os municípios terão que se abraçar no comitê gestor e cooperativamente, conjuntamente, criar, gerenciar esta arrecadação. Como disse, foi aprovado, ainda não foi implantado, está em gestão, mas mudou o perfil do federalismo. Eu poderia falar muito mais também sobre receitas, como perguntei há pouco na palestra que fez os Emelacs, que perguntei das receitas de petróleo e receitas de minério. Mas se houver interesse, eu avanço um pouco mais nisso, porque nós temos partilha federativa obrigatória, não é partilha condicional, partilha obrigatória das receitas de minério e das receitas de petróleo, que pertence à União, mas uma parte distribuída com estados e municípios. Mesma coisa a questão tributária que comentei há pouco, as transferências entre entes federados também são transferências obrigatórias e não transferências condicionais. Existem as condicionais, mas elas são periféricas no sistema, não são centrais à operação toda. Portanto, é uma forma automatizada de afastar, de blindar aquilo que foi falado há pouco, acerca de algum dos países mencionados, ou Etiópia, ou Quênia, ou Nigéria, a, de afastar, de blindar da questão política, porque sendo uma transferência obrigatória, você afasta injunções políticas desse sistema. Portanto, é dessa maneira que é financiado o Estado brasileiro, no âmbito federal
e nos âmbitos, os dois, subnacionais, com competências tributárias próprias, transferências intergovernamentais e também por alguma receita de petróleo e de minério que é compartilhada federativamente. Era isso, pessoal. Obrigado. Showtime. All right. Good afternoon. My name is Tinashe Chigwata from the University of the Western Cape, based at the Dalla Oma Institute. At the institute, I coordinate the institute's work on federalism and local government. Let me just start by expressing my gratitude to Marceli for making it possible for me and my fellow colleagues to be here and for the partnership that we are trying to build. My presentation is going to look at something that is that as Brazilians you can relate, the issue of inequalities. How do you design a federal system to respond to inequalities? We all know that states and local governments do not have equal revenue raising potential. The wealth varies across states and across regions. So I'm going to give you an experience of how South Africa is trying to deal with this issue of inequality. As you know, that Brazil and South Africa, they often compete for who is number one when it comes to inequalities. As an introduction, is I think as most of you would know where South Africa comes from, the history of apartheid and apartheid coming to an end in the 1990s. And one of the questions that was raised was in apartheid is that there was a process of separate development. So development for areas that were inhabited by whites and development for areas that were inhabited by Black Africans. There were variations. So one of the questions that was faced was in the 1990s was how are we going to deal with this varying level of development across regions, across local governments? So the goal of equalization became one of the critical issues that was raised during the negotiations to end apartheid in democracy between 1994 and 1996. And what we have now under the 1996 constitution is a requirement for equitable revenue, equitable sharing of revenue. So that is a revenue that is raised nationally must be shared between the national government, which is the federal government, the states, and local government. And the question that we are raising, myself and other colleagues at the institute, is why is it in 2020-24 we still have disparities or inequalities across regions, despite the presence of this mechanism, which is there to equalize across regions. And just by starting, look at this geographical inequality. South Africa is the highest geo coefficient in the world between white and blacks, as I already said. And in the past, we also had 10 self-governing territories for African ethnic groups. So there was South Africa for whites and then South Africa for blacks. So within the same area, there was that strong division that was there. 13% of the land was reserved for 70% of the population, which is the African population. As labor was reserved for white South Africans. So the majority of the population, 75%, were mainly served as to provide labor to 25% of the population. So we have inequalities in when it comes to schools, when it comes to access to water, when it comes to roads, and many other things. Come to 1986, so all those provinces and all those territories that were designed as blacks and whites were consolidated together. So it became one South Africa, as you know, as it is referred to as the Rainbow Nation. And provinces are now responsible for the provision of education, health, and social welfare and economic development. So all our states, major social services such as education and health are provided by states. The national government or federal government simply sets the framework, but the delivery happens at a state level. Here is the challenge.
provinces do not have direct taxing powers. So they can only tax in line with national legislation. And national legislation simply says states can only impose gambling tax, they can only impose liquor licensing fees, and these are, patry taxes that they have at their disposal. So on one hand, you've got major social services delivery functions. On the other hand, you can't raise money on your own to fund the delivery of that. So in practice, what it means is that 97% of provincial budgets, of state budgets, comes from the federal government through transfers. So that is the critical character of province in South Africa. And 80% of transfers from the federal government to the state governments come in the form of block grants. And they are also already more or less determined in terms of that they're going to fund education, they're going to fund health. And there's also a horizontal division of the provincial equitable share through a formula. So money is divided between the three spheres of government, and then the money is also divided among us provinces and among us municipalities. And the municipalities, we've got 257 at the moment. So here, just to give you an example, in terms of the division of revenue for 2024. So what happens was that at the end of each financial year, when money has been raised, it is put into one pot and divided across the three spheres of government. There's an independent board which is called the Finance and Fiscal Commission, which provides government on how the money should be shared. And once the decision has been made in terms of how the money is going to be shared, it is passed through an act of parliament, which we call the Division of Revenue Act. So in terms of the Division of Revenue Act, these are the figures that we have for this year. As you can see, the figures are provided for the current financial year and also predictions for the next 3 years to allow provinces or states to have an idea in terms of how much they're going to receive for the next 2 years. If you look at just this previous slide, sorry. So if you look at this is what it means how money was shared in 2023-2024 financial. National government, federal government got 48% of the overall cake. The states received 41% of the cake, and then municipalities or local government received about 9%. So the national government still gets the bulk, but also provinces still get a substantial part of the national cake. Thank you. Summary of the provincial equitable share formula components and weighing from 1998 to 2001. Just to give you an idea in terms of the equitable share that provinces receive, how much goes to which sector. As you can see from the graph, education receives the most of it, which is 48%. This is followed by health, 27%. Social security, provinces used to be responsible for providing social security. But when some of the provinces could not manage social security services, that function was re-centralized by the national government. Next slide, please. And here is the question. Even though provinces are receiving the national funds through the provincial equitable share, why does inequality still persist at the provincial level? So these are some of the reasons that we have established. The first one is that the formula is not interventionist enough to make a dent on equality. So whilst the formula there is vertical and horizontal division, it is not big enough to make a big change because of the disparities across the provinces. The second reason is that there's also a discretionary use of the transferred fund. So a limited component of the funds that is transferred to provinces have got a discretion to use it. And then the last point is the fact that it's quite a number of states, which are in South Africa, there are nine states at the moment. More than half of those states are dysfunctional, so they are not working well. And the reason why they're dysfunctional is that there is poor management, there's more administration, and there's corruption. So whereas the federal government is transferring money to these states to deal with issues of services, some of the money is not actually going to service delivery. It is going to people's pockets, hence the inequalities still persist. Then let's look at local government. So unlike provinces, local government raise a substantial amount of their budget from their own sources. And the main reason is because that they've got significant taxing powers. If you look at that graph, it just gives you an idea in terms of the main sources of revenue for municipalities, which is property tax, tariffs, user charges. They can also borrow money.
provinces cannot borrow money to finance capital expenditure. They can only borrow money for bridging purposes, and they must settle the loan within that particular financial year. So from this graph, you can already see that municipalities or local government they are in a stronger position to raise money, and therefore at the discretion to spend money compared to states, which is an abnormality, because usually you would find that states have got more money, have got more discretion to spend money. But in the South African case, we always say that the federalism is like an hourglass: strong federal government, very weak provinces sandwiched in between, and then very strong local government at the bottom. In terms of municipal revenue, this is just a breakdown in terms of how much money is raised from which source. As you can see, bulk of the money of municipalities comes from government grants. Some of it comes from the sales of electricity, property rates, and other sources. Then revenue raising across municipalities. So this graph also shows the inequalities that exist among municipalities. So it's not just states, but also municipalities. We have three categories of municipalities, which the first category being your bigger cities, metropolitan, and Cape Town, where I come from, is one of them. And then you've got Joburg and others. Then we've got your middle level municipalities, and then the lowest level of municipalities. The graph, as you see the column on the far right, you see where it's written all municipalities. You can see from that graph that municipalities, local government raise 71% of their budget from their own sources. But if you look at category A on the far left, City of Cape Town and many others, they raise 81% of their budgets from their own sources. So they only rely to the tune of less than 20% for grants. So they are largely self-funded and independent. But for some poor municipalities, the second graph on the column on the right, which is written B4, you can see that they rely almost to the tune of 72, 75% from through national transfers. So if there are no federal transfers, it means those municipalities cannot function. They will cease to operate because they rely significantly from those transfers. And then here, like the provincial government, there's also a equitable sharing of revenue at a local level. So once the cake has been shared among federal government, state government, local government, the money is also shared horizontally at a local government level. And this is the formula that is used to determine the share of each municipality, which looks at the basic services. So some of the money is went directed to providing basic services. Some of it is directed at providing an institutional funding. So for example, to fund institutions, salaries of councillors and others. Then there's also some of the money that is meant to cover correction in the stabilization factor. So if you can look at it, the formula, it seems progressive, but as you see in the next few slides, you see that there are still inequalities among municipalities. And the local government equitable share formula has undergone significant changes when it was introduced in the 1990s to what it looks now. If you look at the graph that is on the left, this is the old formula in terms of the redistributive impact. As you can see, it was not significant enough. It was not making a bigger mark. When the new formula was introduced around 2012, we can already see that it is moving money from your bigger cities, your metros, to your poor municipalities, which is your rural municipalities. So these are some of the modifications that South Africa has been doing to make sure that more money goes to poor regions, more money goes to poor municipalities. Now, this is just the last slide to give you an idea in terms of what is happening in practice. So where is revenue that is given to municipalities? It is given to municipalities on the understanding that it is going to be spent on the poor. So by the poor, we mean those citizens that cannot pay for services. They are required to receive free services from those municipalities, and free services include water, electricity, and among others. So that is the assumption, that is the underlying principle for the local government equitable share, that we are going to give you this money. In turn, you must spend the money on the poor by providing water, by providing electricity to the poor. But what this graph shows is a set picture. If you look, for example, electricity, in 2019, the money that was meant to provide service to the poor, the budget was meant for 10.1 million of households. So almost 10 million households. The money was directed to finance the delivery of free services to
10 million households. But what do municipalities do in practice? So those poor municipalities, they are only providing to 1.9 million of the households. So the money meant to 10 million, it only goes to 1.9, and the difference is 8.2. If it go to water, it's the same scenario. The money was meant for 10.1 million households, but in practice, the money only went to 2.1 million households. So what this means is that essentially municipalities are directing money that is meant to the poor to fund other things. And the question is, what is the other things that they are funding? They are directing that money to fund salaries of councillors, to fund, the purchase of cars for the mayor, for councillors, and many others. And as a result, many citizens that are supposed to benefit from the delivery of from the local government equity debauchee, they are not benefiting. So this is one of the reasons why there are also inequalities among us, municipalities and cities. The fact that municipalities are putting money where it is not supposed to go. In conclusion, inequality in South Africa persists due to a combination of factors. Economic circumstances of rural provinces and municipalities have also have worsened. The provincial equity debauchee, the local government equity debauchee, has got some accommodation, but it is not making significant changes to equalize, for example, between your rich city of Cape Town and your poor municipality. The third reason is the fact that given the discretionary use of transferred funds, actual expenditure does not follow the formula. So whereas money is meant to go to the poor, the money doesn't go to the poor, it is going to the rich. And then the last point, the fact that many municipalities or states, and they are not in a good position, they are dysfunctional. And this is mainly due to a number of reasons, and including poor management, corruption, maladministration, and many other issues. So this is the end of it all. I hope it gives you an overview in terms of the South African picture when it comes to equalization. Thank you. Perguntas? Boa tarde a todos. Meu nome é Vitor Marcel, sou professor de Direito Constitucional lá em Brasília. Queria fazer uma pergunta para os nossos dois palestrantes, talvez relacionado ao mesmo tema, começando pelo cenário, talvez na África do Sul, como foi apontado agora. Eu fiquei curioso para saber se existem mecanismos de cooperação federativa, especialmente entre os governos municipais ou locais, e também mecanismos de fiscalização orçamentária para diminuir aquele gap, né? Me impressionou muito o número de 10,1 milhões de possíveis casas e famílias que seriam beneficiadas para 1,9 no caso da eletricidade e outros serviços públicos. Então, como é que a África do Sul está pensando em mecanismos de cooperação para ganhar eficiência, talvez, na prestação desse serviço público e também fiscalização desses recursos orçamentários? E essa segunda pergunta eu faço ao professor Scaff também, que escreve bastante sobre isso, né? Enfim, é uma das grandes referências do debate sobre execução orçamentária no Brasil. Como é que o senhor tem visto essa questão da execução orçamentária em Brasília? A gente acompanha muito de perto a questão das emendas parlamentares, né? Acho que há um paralelo imediato aqui com o que o professor comentou em relação às despesas discricionárias na África do Sul. Então, acho que a gente tem um paralelo para pensar como é que o Brasil e também como é que a África do Sul tem trabalhado as despesas discricionárias, né? No Brasil, a gente está nesse debate, inclusive judicial, sobre como repensar o modelo de despesa discricionária, no nosso caso, das emendas parlamentares. Então, eu faria essas duas colocações. Obrigado. Bom, vamos para a pergunta, eu pergunto. Eu gostaria de te ouvir no seguinte sentido: estas transferências são obrigatórias ou condicionais? Mais uma vez, insistir no ponto. E se estas transferências são simétricas, de um federalismo fiscal simétrico ou assimétrico? Porque no simétrico haveria uma distribuição dos mesmos recursos para todos, se condicionais já estabelecidos. Sendo assimétrico, você poderia tratar desigualmente
as unidades, cada município, cada estado. Vou já adiantar que no Brasil o padrão é de simetria. Uma pequena diferença, tá certo? Em alguns fundos de transferência de tributos arrecadados pela União e transferidos para estados e municípios. Mas é uma simetria não muito bem calibrada. O padrão é de um tratamento simétrico, ou seja, você não dá conta das diferenças em cada unidade e transfere o recurso de uma maneira mais ou menos padronizada. Tem a vantagem de não ser condicional, que é uma transferência obrigatória, tá certo? Isso é uma vantagem. E você ajusta pelas transferências discricionárias um outro ponto. Mas eu gostaria de fazer essa pergunta. Não sei se mais alguém. Ok? Microfone. Thank you. Thank you very much. Uh, so at some point in Brazil, if I'm not mistaken, there was an issue about provincial borrowing, the state borrowing, and the duty or capacity of the state, the national government bailing out of state. What is the situation now? What are in terms of the framework for that? And the other question is, I think you mentioned regarding the natural resources. Now, for example, in some parts of Africa, in Nigeria, for example, if there is a revenue that comes from a petroleum oil, and that petroleum comes from a particular part of that region, then that region gets a certain percentage of the income. So there's what's called derivative formula. So for example, in Nigeria, almost 13% of the revenue goes back to the place from which the oil comes from. Is that a discussion in Brazil or anything that sort? Thank you. Thank you very much, Prof. Great presentation. My question is, when you think of decentralization, there is always this perception that the local is corrupt, indisciplined in terms of how they spend money. So the big brother, the center, has to control them. So, there are inbuilt mechanism of the center, controlling how local governments spend money. Either it would be pre-budget kind of approval process or post-budget auditing mechanism. So my question is, what is the magnitude of the problem in terms of financial indiscipline or lack of discipline at municipal level? Is that a problem here? If that is the case, what are the mechanisms for the state and federal government to deal with those kind of problems? Thank you. Yeah. All right. Thank you for the questions. So starting with the first one, let me just start by saying that so the equitable share of local government or of states is an constitutional entitlement. So it's actually stipulated in the constitution to say at the end of each financial year, all the revenue that is raised by the federal government must be put in one pot, and each sphere of government or level of government must get its share. So the national government or federal government cannot strictly prescribe how local government is going to use the money because it is local government's share. But the underlying principle of the local government equitable share is that it is meant to fund the delivery of services to the poor, and hence municipalities have been able to divert the funds to other areas because they have the discretion to spend the money. So that is the first dimension. So this is where what happens when when you have a constitutional entitlement to a share of revenue.
The other sphere of government can provide a general framework in terms of how you can use the money, but they cannot pinpoint to say you can't use the money for that, you can't use the money for that. The second issue is was the question of whether it is a conditional grant or it is not a conditional grant. So because it is a constitutional entitlement, it is a share, it is transferred to local government as an unconditional grant. So it doesn't have any conditions. But in addition to the local government equitable share, municipalities or local government also receive other non-conditional grants and other conditional grants from national government share. Because remember from that graph, I showed you national government receives about 48% of that. From that 48%, it also takes a chunk from that it also transfers to municipalities to address many other issues. And those transfers may be conditional grants or may also be unconditional grants. But in areas such as infrastructure developments, development of roads, development of in poor areas, those funds are transferred as conditional grants. And in those circumstances, municipalities do not have the discretion. They must spend the money according to the rules set by the federal government. So unlike in many other countries, for example, in Ethiopia, where the federal government does not have a direct relationship with municipalities around resources, in South Africa, the federal government actually has a direct relationship with the municipalities because it transfers money to municipalities. It also monitors how the transferred money is used. Then the issue of symmetry, whether the money that is transferred to provinces or municipalities is the same. It is not the same because the formula takes into account factors such as population, the number of people that are in a state or in a municipality, whether they are poor or not, disparities, whether there's infrastructure, whether there is capacity issues, whether you've got. So as a result, provinces or states do not receive the equal amount of money. And this is one of the issues, for example, that the Western Cape province or state has been pushing to say that the national government is not giving Western Cape equitable share. And its argument is based on the argument that the population numbers that are used to determine the formula, they are wrong. They are underestimating the number of people that are living in the Western Cape. And it is threatened to actually go to court, to take the federal government to court to claim a fair share of the equitable share. At a municipal level, as I already explained, your bigger cities receive less money. Your smaller municipalities, which are often rural, they receive the most of the money because they are in need. Thank you. Let me see here. Vamos ver. Sobre emendas parlamentares. Vamos primeiro situar para todos podermos compreender, não falarmos um dialeto brasileiro apenas. No Brasil, grande parte do orçamento federal, vamos falar apenas do nível federal, ele já está comprometido com aquilo que se chama de despesas obrigatórias. Ou seja, pagamento de salários, pagamento dos servidores públicos, pagamento de juros e outros compromissos do âmbito federal. Como estes compromissos aumentaram muito, o gasto obrigatório aumentou muito, em especial com juros da dívida brasileira. É bom frisar isto, porque não é uma questão apenas de aumento de gastos gerais, mas aumento dos juros no Brasil, da dívida brasileira. O que sobra de orçamento discricionário para o âmbito federal, sem falar transferências, mas para o âmbito federal, está reduzido a alguma coisa, o número pode me falhar, mas alguma coisa como 3 a 3,5% de tudo que se arrecada. Ou seja, a percentagem é baixa, entre 3 e 4, vai. Esta percentagem disponível para investimentos, que é a parte de orçamento discricionário, ela foi, de certa maneira, capturada pelo Congresso Nacional, porque o Congresso estabeleceu uma figura que no Brasil chamamos de emendas parlamentares.
qual é a lógica das emendas parlamentares? Os parlamentares, sob diversas maneiras, possuem o poder de estabelecer aonde vão gastar uma parcela do orçamento em proveito próprio. Reparem, em proveito próprio. Então, digamos que o professor Onofre fosse um parlamentar. Ele poderia dispor de, eu não sei qual é o montante, mas vamos dizer, eu posso estar enganado, uns 80 milhões ano. 80 milhões anos em dólar vai dar uns 140 mil dólares, pouco mais, pouco menos, mais, por volta de uns 150. Como? 14 milhões? Não, mas não é tudo isso por parlamentar. É. Ou seja, alguns vários milhões de dólares. Nós estamos aqui com uma certa dúvida do montante. Vitor está mencionando ali uns 8 milhões de dólares. 40 milhões de reais, 8 milhões de dólares. No piso. Para gastos individuais. Então, durante o ano, este nosso parlamentar, eu sei que é falso, ele é professor e não parlamentar, mas ele poderia gastar esse montante aonde bem entendesse. O montante de emendas parlamentares para este ano corrente, este sim, dá alguma coisa como 50 bilhões de reais. 50 bilhões de reais dá uns 10 bilhões de dólares, aproximadamente, para os parlamentares gastarem como bem entenderem e dirigirem. É aí a pergunta do Vitor, onde ele diz: o que é que se faz para que esse dinheiro seja usado da forma para o bem de todos, de maneira para todos, e não no interesse de um grupo, do indivíduo de parlamentares. E aí, Vitor, eu vou te dizer, é muito difícil reverter uma situação dessa, porque esta reversão teria que passar obrigatoriamente pelo Congresso. E o Congresso não vai querer perder poder. Então, isso parece aquela figura grega da caixa de Pandora. Uma vez aberta a caixa de Pandora, você acha que está lá, você não vai conseguir reverter isso de maneira nenhuma. Então, só com muita negociação política, muita. E eu acho que o atual presidente, o Lula, tem tentado, mas não é fácil e o Congresso não vai querer perder o maior poder que tem, que é o poder de distribuir o dinheiro, que é o dinheiro público, não é o dinheiro próprio, e é o seu próprio e bel prazer. Então, acho que aqui nós estamos com um problema de difícil solução, não tem dúvida. Bom, acho que foi o Jonathan me perguntou sobre a questão dos empréstimos dos entes subnacionais. Eu vi alguns dos slides, é semelhante. Os entes subnacionais, estados e municípios não têm poder de assumir dívida individualmente. Eles precisam de anuência do órgão central, da União, do ente federado maior, tanto para empréstimos internos quanto internacionais. Nos internacionais, inclusive, tem que ter aval da União, é a prática, para poder obter dinheiro no exterior. Para lançar dívida pública interna, você tem um mecanismo de controle do endividamento no Brasil. Existe um órgão chamado Secretaria do Tesouro Nacional, que controla a dívida dos 5.500 municípios e dos 26 estados, mais o Distrito Federal. Tá certo? E esse órgão vai, de acordo com outras normas vindas do Senado, estabelecer se aquele limite de endividamento estabelecido pelo Senado está sendo cumprido em concreto. Portanto, para aumentar a dívida dos estados, só devidamente autorizado pelo Senado e cumpridos os limites estabelecidos, interna e internacional. Ok?
Acho que o Jonathan perguntou de recursos naturais também. Bom, aqui nós temos a seguinte situação: vamos dividir um pouquinho recursos de petróleo, oil, e recursos minerários, ou seja, minério em si. Na mineração, nós não temos grandes dificuldades, porque no Brasil, grande parte da mineração é em território sólido, é território mesmo, em solo terrestre. É diferente do petróleo, porque no petróleo, grande parte é em alto mar, é offshore. Offshore. Então, vamos lá fazer a diferença. No caso do minério, o montante que é retirado do solo, o minério pertence à União, ao órgão maior da federação. Mas este órgão maior pode autorizar as empresas a retirar o minério e ficar com o minério, pagando um determinado valor. Este valor que se paga a título de minério, de mineração, royalty da mineração, este montante ele é partilhado entre a União, um pedaço pequeno, entre os estados onde foi minerado, é um pedaço pequeno, e a maior parte do município aonde aqueles recursos minerais são retirados. Entendeu? Então, a União recebe, fica com um pequeno pedaço, outro pequeno pedaço para o estado e a maior parte para o município. O problema ocorre com a questão do petróleo. Porque como o petróleo é em alto mar, offshore, como é que se identifica qual é o território subnacional aonde aquele bem foi retirado? Inventaram no Brasil, na década de 70 do século passado, uma coisa muito interessante que é uma projeção de linhas isóbatas. Repara, a tradutora deve estar com uma dificuldade para saber o que é isóbata, que é impossível, e nem eu vou conseguir passar para ti. Mas a ideia é mais ou menos a seguinte: os estados têm fronteiras, borders, ok? Se cria uma linha imaginária que projeta aquela fronteira para dentro do oceano. Portanto, se o poço de petróleo de onde está sendo extraído fica dentro desta linha de projeção para o oceano daquele determinado estado, o estado recebe uma boa parte do dinheiro. Portanto, nesta questão do petróleo, pela extração do petróleo, não estamos falando de lucros do petróleo, é só pela extração, que é bem da União. Extraiu, uma pequena parte fica na União, uma boa parte do petróleo vai para os estados, mesmo offshore, por conta dessas linhas isóbatas, e criaram as mesmas linhas isóbatas para os municípios. É um absurdo, mas criaram. E aí, estas linhas também fazem com que o valor que é arrecadado, sem contar só pela extração, também seja rateado com os municípios. Existe uma discussão no Supremo Tribunal Federal, nossa Suprema Corte, que já dura 13, 14 anos, que a lei foi alterada para dizer o dinheiro não pode ser apenas do estado aonde foi retirado o petróleo por essas linhas isóbatas, porém de todo o país, porque nós temos estados que são fronteiriços ao mar, que são marítimos, eu diria praianos, vamos ver se a gente traduz isso bem, ok? Mas nós temos estados que ficam internos, que não têm limite ao mar. Então, a reivindicação é que o dinheiro seja repartido com todos os entes subnacionais e não apenas com os entes nacionais que têm fronteira com o mar, que sejam fronteiriços marítimos. Ok? Então, é assim, petróleo e minério. Zemelax perguntou de indisciplina fiscal.
Vou dizer que no Brasil o mais vamos lá. Tem três tipos de indisciplina. A indisciplina do âmbito federal, que é uma indisciplina econômica, no sentido de muitas vezes gasta mais do que arrecada e por isso aumenta a dívida. E a dívida aumentando, aumentam os juros e aí vem um círculo vicioso. Essa é uma questão. 2, estados e municípios têm um outro tipo de problema, porque existe uma lei aqui chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, e esta lei vai dizer: existem limites que cada estado pode pagar para o seu judiciário, para o seu legislativo subnacional e para o seu poder executivo subnacional. O mesmo para os municípios. O judiciário não, mas o mesmo para os municípios. Neste caso, é comum estados e municípios ultrapassarem os gastos que deveriam ter para pagar o judiciário e para pagar o legislativo, muito mais o judiciário que o legislativo. E aí é um outro tipo de indisciplina por maiores gastos do que a lei limita. Qual é a consequência? Esta unidade federada deveria parar de receber empréstimos e parar de receber transferências voluntárias. Tá certo? Existem 500 mecanismos jurídicos aí para burlar esta proibição, mas isso é o que está na lei. E uma terceira e última irregularidade que se identifica é a irregularidade de eventuais corrupções e erros e os agentes públicos não compreenderem o complexo sistema financeiro. E aí, aqui, neste ponto, tem que dividir em duas situações. Numa situação, eles não cumprem porque não entendem, sem má fé, sem querer lesar o fisco. É um erro de gestão. E aqui, eles têm que repor o dinheiro e corrigir o que for necessário. Mas existe uma outra situação, que é quando esse tipo de irregularidade é cometida com má fé, com vontade de burlar o fisco, com dolo, com interesse de fraudar. Aí, além de repor o dinheiro, o sujeito pode ir em prisão, porque nesse caso nós estaremos de frente a uma improbidade administrativa. Então, nesta segunda hipótese, prisão e devolução do dinheiro. Então, essa é a situação da nossa indisciplina fiscal e como ela é punida, algumas vezes na pessoa do gestor e outras vezes no ente federado. Acho que com isso eu passei por todas. Alguma mais para nós dois? Já vou adiantando aqui a nossa questão. Não? Vai. É bom você falar no microfone para gravar. The microphone, where it is. There, ali. Alô, alô. Uma breve questão sobre isso que o senhor falou da STM. Como o senhor vê, do ponto de vista do federalismo de corporação, que o governo federal assume essa função de fiscalizar no endividamento de entes subnacionais e também de fixar padrões de contabilidade pública de maneira cogente, né, sob a pena de sanções institucionais que o senhor citou, né, se forem observados esses padrões pelos entes locais. Feito. Isso é uma violação à autonomia federativa, ou se compatibiliza com o nosso modelo? E a pergunta sobre a África do Sul, se lá existe algum mecanismo semelhante, desse De tipo. responsabilidade. Isso, a responsabilidade fiscal federal
encarregado de traçar parâmetros obrigatórios para os entes subnacionais em termos de contabilidade pública. Perfeito. Eu não gravei o teu nome. É Otton. Otton. Otton, deixa eu te responder. Como eu vejo isso, é um desvio, é uma impropriedade, é um erro, tá certo? É um erro porque você vai ter um órgão federal estabelecendo parâmetros, diretrizes para entes federados. E essa é a questão, uma questão muito interessante, porque coloca muito poder na mão, muitas vezes, de um burocrata que não tem a sensação, a análise política da questão, e às vezes a análise política é importante. Quem poderia falar 2 horas sobre esse assunto com qualidade seria o professor Onofre, porque sofreu na pele, quando foi procurador-geral do Estado de Minas Gerais, diversas dessas questões impostas pelo órgão federal acerca das autonomias estaduais. A Lei de Responsabilidade Fiscal prevê a criação de um órgão próprio, um conselho gestor, um conselho fiscal, que seria composto pelos 3 entes federados. E esse conselho fiscal seria o órgão que iria, representativo de toda a federação, estabelecer esses parâmetros. Mas esse conselho fiscal já foi adiado, e simplesmente ele não vem há 24 anos, fazendo quase 25 anos. Portanto, acho que é mais fácil alterarem a norma do que implementarem a norma. A Secretaria do Tesouro tem trabalhado e, a meu ver, isto é algo um pouco autoritário dentro do sistema. Ok? All right. Thank you very much for the question. So just to start, provinces in South Africa cannot borrow money. So that's and this came out from the experience of Argentina and Brazil. So if you go to a lot of literature in South Africa on why provinces cannot borrow, they cite Brazil, they cite Argentina. And also the second issue is that why would you allow provinces to borrow money when they don't have independent sources of revenue? So remember, they only raise 3% of their money. So if you cannot prove to lenders that you are going to pay back the money, how are you going to get the loan? So that's the first point, that they can only borrow money to finance, recurrent expenditure in that particular financial year. So that's the first point. The second crucial point is that there's a national institution which is called National Treasury. I think you also have it here. National Treasury is charged with overseeing the entire public finance management system. And under that system, we've got the Public Finance Management Act, which governs the finances for national and states. And then we have got the Municipal Finance Management Act, which governs expenditure for local government. So the national government, the federal government, sets the framework on finance. Everyone else, states and municipalities, they must follow that framework. So it's very, very centralized. This is why they refer to South Africa as a centralized federation, because of that. Also coming out from the experience of what they'd seen in Argentina. We also have the board that I referred to, an independent board, which is called the Finance and Fiscal Commission. Besides advising the federation on sharing of revenue, it also advises on finance matters. But ultimately, the responsibility of ensuring that money is spent for the right reasons lies with elected bodies, which is national parliament, the federal parliament, the provincial parliaments of this parliament of each states, and the elected councils of each municipalities. They have the primary responsibility of overseeing the use of money. But in practice, we see that what the law says, what the law requires, and what happens in practice is completely different. You might have heard the story of the fact that in the past decade, there is what is referred to as state capture, where the entire state at all levels of government was captured by a few people who were somehow linked to the former president. And these people managed to manipulate the financial systems to benefit from state resources. So you have that whole system that looks so impressive, but in practice, we had the state being captured. So all the rules that were set up
in terms of under the national law, under the municipal law and provincial laws, they find ways to maneuver around them. This is why you see in South Africa at the present moment, corruption, maladministration are some of the big topics that you can think of either at the federal level or at a state or local government level. It's quite big. So I think that question is something that maybe requires further research in terms of the relationship between the law that is there and the expenditure of revenue, and the possibility of doing a comparison between South Africa and Brazil around this area. I think I see a potential area of further research. Thank you. Okay. Finish. Microfone. Realmente tem havido muitos questionamentos, municípios, né, principalmente. E aí eu fico pensando como é que a tecnologia pode avançar para poder identificar. Quem é que vai definir os critérios das linhas, por exemplo? Angulação é um tema legislativo ou é geográfico? Tipo, porque se você ou via satélite, não sei, como é que isso é feito do ponto de vista da precisão, né? É mais uma questão técnica e de definição legal de onde vai ser a linha. Porque muitas vezes você vê disputas entre municípios para poder redefinir linhas de fronteiras, né? É simples, é muito simples. Essa é uma legislação que veio muito antes da informática, tá certo? Isso é uma saída imaginada nos anos 70, implementada nos anos 80, ou seja, muito antigo. Isso foi feito, existem lei sobre isso, existe decreto, regulamento, toda essa questão, que faz a linha de projeção de curva e coisas semelhantes. Isso está de tal maneira assente que só de forma muito periférica e sutil você consegue mexer nessa questão. Porque senão isso dá um tiroteio federativo que não tem tamanho. Então, eu sei que há pouco mais de 2, 3 anos, teve um pequeno ajuste entre o Paraná e Santa Catarina. Mas uma coisa sutil que eu acho que não teve reflexo financeiro substancial. Mas isso chegou aí, um conflito federativo foi para o Supremo Tribunal Federal. Então, e muito menos de critério, muito mais de demarcação. Quer dizer, obedecido o critério, a demarcação tinha um erro qualquer lá que identificaram. Então, existe um substrato técnico aí por detrás, não sei, técnico no sentido de geofísico, geológico, geográfico, que eu não sou capaz de dizer se está certo ou errado, mas existem lei, decreto, tudo mais regulamentando a matéria e, de certa maneira, pacificada federativamente. Pacificada. No âmbito dos estados, pacificado. No âmbito dos municípios, tem discussão. Aqui em São Paulo, tem uma discussão muito grande com o município de Ilhabela versus o município de São Sebastião. Por quê? Vamos lá. O município de Ilhabela, o município de São Sebastião está aqui. É um grande porto petrolífero. Só que de frente, a coisa de uma distância de natação, um bom nadador atravessaria aquilo, embora tenha muita correnteza. Está o município de Ilhabela. Então, Ilhabela faz sombra na projeção da ilha Isóbata para pegar o poço de petróleo lá no meio do mar. Então, tem discussões muito pontuais como essa das sombras das projeções. Mas De ilhas, né? de ilhas, quer dizer, mas isso é uma coisa muito periférica, bem pontual. Tá Ou certo? seja, Fernando Noronha poderia utilizar a mesma lógica, então. Poderia, se tivesse. Você tem Mas algumas ali também, outras... ali no município, perdão. Pois é, mas você tem algumas outras questões, por exemplo, de demarcações entre maior extração e maior produção, porque você faz uma divisão entre extração e produção. Então, às vezes,
você extrai pelo porto de Macaé, na projeção de Macaé, mas vai ser beneficiado o município do lado. Aí tem, mas é muito pontual, não é bem pela linha isóbata. Esse é um tema que eu navego razoavelmente. Fechamos? Sim. Mais alguma pergunta? Se não, nós vamos agora para a próxima mesa. Próxima mesa, talvez Com- 3 minutos de Ok, 3 minutinhos de, né? café. Café e xixi e banheiro, né? Let's take a coffee.